10 ensinamento transformador de Jesus que vai mudar sua vida. Se você colocar em prática, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo não apenas para realizar milagres ou ensinar parábolas, mas para nos mostrar como viver de acordo com o coração do Pai. Seus ensinamentos são atemporais, capazes de transformar vidas, relações e até sociedades inteiras. A sabedoria que ele compartilhou, por meio de suas palavras e ações, é uma chave para entender o propósito divino e viver de forma plena. Neste texto vamos explorar 10 lições poderosas de Jesus, que, se seguidas de coração aberto, têm o poder de mudar sua vida radicalmente. São verdades que não apenas servem para nossa jornada espiritual, mas também para nossas atitudes diárias e nossa maneira de interagir com o mundo ao nosso redor. Primeiro ensinamento: ame o próximo como a si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. O amor ao próximo é uma das lições mais profundas e desafiadoras ensinadas por Jesus. Ele não nos instrui a amar o outro de maneira superficial ou condicional, mas de forma radical e incondicional. A prática desse amor vai além de um sentimento ou de uma simples ação pontual. Ela transforma a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Quando Jesus nos manda amar o próximo como a nós mesmos, Ele está nos convidando a olhar para o outro com os mesmos olhos de compaixão e cuidado com que olhamos para nós mesmos. Isso inclui perdoar aqueles que nos ofendem, ajudar quem precisa, ser empático e tratar as pessoas com dignidade. A parábola do bom samaritano, por exemplo, é uma clara ilustração de como devemos agir em relação ao próximo. Enquanto um sacerdote e um levita ignoram um homem ferido à beira da estrada, um samaritano, um homem de um povo tradicionalmente desprezado, demonstra amor e compaixão ao ajudá-lo, mesmo sem ter nada a ganhar com isso. Jesus nos ensina que o amor verdadeiro não vê barreiras ou diferenças, mas procura servir e levantar os outros. Isso deve se refletir em nossas ações cotidianas. Ao ajudar os necessitados, apoiar os aflitos e até perdoar aqueles que nos machucaram. O amor ao próximo é, portanto, uma ação, não apenas um sentimento. Esse amor nos transforma, porque ele nos tira do egoísmo e nos coloca em uma posição de serviço. O amor cristão não é baseado em merecimento, mas em graça. Quando amamos de maneira incondicional, não apenas demonstramos o caráter de Deus, mas também experimentamos uma vida mais rica, mais completa e mais conectada ao propósito divino. Segundo ensinamento: perdoe sempre sem limites. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:37. O perdão é outra lição central no ministério de Jesus, e ele nos desafia a perdoar até os nossos inimigos, uma ideia radical para os padrões humanos. Jesus não apenas nos pediu para perdoar, ele demonstrou isso em suas próprias ações. Durante sua crucificação, ele orou pelos seus algozes, pedindo ao Pai que os perdoasse, pois não sabiam o que faziam. Esse ato de perdão radical revela o coração de Deus, que oferece graça e misericórdia sem limites. Perdoar para Jesus não é uma opção, mas uma obrigação para aqueles que buscam viver de acordo com a sua vontade. O perdão não significa ignorar ou justificar o erro cometido contra nós. Em vez disso, significa liberar a pessoa da dívida que ela tem conosco, reconhecendo que todos somos falhos e necessitados da misericórdia divina. Quando não perdoamos, somos presos por nossas próprias amarguras. O rancor e o ressentimento nos escravizam, enquanto o perdão nos liberta. Ao perdoarmos, não apenas restauramos nosso relacionamento com os outros, mas também nos aproximamos de Deus, pois Ele nos perdoa na medida em que perdoamos aos outros. O perdão é um reflexo do caráter de Cristo em nossas vidas, e ao vivê-lo, tornamo-nos mais semelhantes a Ele. Terceiro ensinamento: seja humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. A humildade é uma virtude que Jesus não apenas ensinou, mas exemplificou em sua própria vida. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pela nossa capacidade de servir aos outros com humildade. Em um mundo que valoriza o poder, a fama e o status, Jesus nos chama a um caminho diferente, um caminho de humildade e mansidão. Quando Jesus diz "aprendei de mim", ele está nos convidando a adotar uma postura de servidão e de disponibilidade para os outros. Em um momento crucial de sua vida durante a última ceia, ele demonstrou humildade ao lavar os pés dos discípulos.
um trabalho reservado aos servos. Isso é um exemplo poderoso de como devemos viver, não com a intenção de ser vistos ou reconhecidos, mas com o desejo sincero de ajudar, apoiar e servir. A humildade não é autodepreciação ou vergonha, mas o reconhecimento da nossa necessidade de Deus e a disposição de colocar os outros antes de nós mesmos. Quando somos humildes, reconhecemos que não somos melhores que ninguém e que, assim como os outros, precisamos de graça e perdão. Esse tipo de humildade traz consigo uma profunda paz, porque não estamos mais preocupados com a nossa própria imagem ou status. Em vez disso, focamos em refletir o caráter de Cristo, que foi o maior exemplo de humildade já vivido. Quarto ensinamento: não julgue para não ser julgado. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, mas não reparas na trave que está no teu próprio olho? Mateus 7:3. Jesus nos ensina a não julgar os outros, mas a olhar para nós mesmos antes de qualquer crítica. Essa lição vai além de um simples conselho social. Ela está relacionada ao princípio espiritual de que todos somos falhos e carecemos da misericórdia divina. O julgamento traz divisão, mágoa e afastamento, enquanto a compaixão nos aproxima uns dos outros e nos permite crescer juntos. Quando julgamos os outros, ignoramos nossas próprias falhas e nos colocamos em uma posição de superioridade, o que pode gerar orgulho e hipocrisia. Jesus nos adverte contra essa atitude, pois, se julgarmos os outros de maneira severa, seremos igualmente julgados por Deus. Em vez de julgar, devemos procurar entender o contexto da vida do outro, oferecer ajuda e estender a mão, ao invés de apontar o dedo. O julgamento cria barreiras, enquanto a empatia e o perdão constroem pontes. Jesus nos chama a ser agentes de reconciliação e a viver com um coração disposto a restaurar e a perdoar. Quinto ensinamento: confie em Deus mesmo nas tempestades. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Em meio às tempestades da vida, Jesus nos ensina a confiar em Deus. Essa confiança não é uma garantia de que não passaremos por dificuldades, mas a certeza de que Deus está no controle de todas as situações. Durante uma tempestade no mar, os discípulos estavam apavorados, mas Jesus, calmamente, acalmou a tempestade e repreendeu seus discípulos pela falta de fé. A confiança em Deus nos dá paz mesmo quando o mundo ao nosso redor está desmoronando. Jesus nos convida a descansar em sua promessa de que Ele nunca nos abandonará e que tudo o que acontece em nossas vidas está sob o seu domínio. Quando confiamos em Deus, encontramos segurança em sua presença, independentemente das adversidades. Sexto ensinamento: busque primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Em um mundo obcecado pelo sucesso material, pelo conforto e pelas conquistas pessoais, Jesus nos ensina que devemos priorizar as coisas do reino de Deus. Essa lição não significa que devemos negligenciar nossas necessidades ou responsabilidades, mas que devemos colocar Deus e seu reino como nossa prioridade número 1. Quando fazemos isso, todas as outras áreas de nossas vidas encontram seu lugar. O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é cumprida, onde a justiça, a paz e o amor reinam. Jesus nos chama a buscar esse reino antes de qualquer outra coisa, a nos comprometer com a justiça divina e a viver de maneira que honre a Deus em todas as circunstâncias. Quando priorizamos o reino de Deus, Ele cuida de nossas necessidades, nos dá sabedoria para lidar com os desafios e nos guia em todas as áreas de nossa vida. A busca pelo reino de Deus envolve viver segundo os seus princípios, refletir seu amor e sua bondade em tudo o que fazemos, e acima de tudo confiar que, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele cuidará do resto. É um convite à fé e à confiança, a busca constante de alinhamento com o propósito divino para a nossa vida. Sétimo ensinamento: a vida não consiste em acumular bens, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Jesus nos adverte contra a obsessão por riquezas e bens materiais. Em uma parábola sobre um homem rico que acumulava bens sem pensar nos outros, Jesus nos lembra que a verdadeira vida não é medida pelo que temos, mas por quem somos e como vivemos. Ele nos ensina que os bens materiais são passageiros e que o que realmente importa é o tesouro eterno que buscamos no reino de Deus. Esse ensinamento é desafiador, especialmente em uma sociedade consumista que valoriza o acúmulo de riquezas e o status social.
Jesus nos chama a viver com mais simplicidade e generosidade, focando no que é eterno. Isso não significa que devamos renunciar a tudo o que temos, mas sim que devemos ser responsáveis e gratos pelas bênçãos que Deus nos dá, usando-as para servir aos outros e para glorificar a Ele. O verdadeiro tesouro não está no que possuímos, mas no que damos. Ao praticarmos a generosidade e o desapego, nossa vida se torna mais plena e centrada no propósito divino, e não nas coisas temporárias deste mundo. Jesus nos ensina que a verdadeira riqueza é encontrada em viver para o reino de Deus e em investir nas coisas que têm valor eterno. 8º ensinamento. A verdadeira felicidade está no serviço aos outros. Quem quiser ser o maior entre vós será vosso servo. Mateus 20, 26. Em um mundo onde o egoísmo e a busca pelo sucesso pessoal são amplamente valorizados, Jesus nos desafia a pensar de maneira diferente. Ele ensina que a verdadeira grandeza no reino de Deus não é medida pela posição que ocupamos, mas pela nossa disposição em servir aos outros. Jesus, o Filho de Deus, demonstrou isso de forma clara ao lavar os pés dos discípulos, uma tarefa de servo, para mostrar que o verdadeiro líder é aquele que serve. Ao servir aos outros, descobrimos o verdadeiro propósito da nossa vida. O serviço não é algo que fazemos apenas quando nos sentimos bem, mas uma atitude diária de amor e compaixão, independentemente das circunstâncias. Jesus nos ensina que a felicidade não está em acumular riquezas ou em ser reconhecido pelos outros, mas em viver uma vida de serviço interessado, colocando as necessidades dos outros acima das nossas próprias em alguns momentos. O serviço é uma expressão de humildade e amor genuíno. Quando nos dedicamos ao bem-estar dos outros, experimentamos uma satisfação profunda que não pode ser comprada, nem encontrada nas coisas materiais. Jesus nos convida a sermos os servos uns dos outros, pois, ao fazer isso, refletimos o amor de Deus e vivemos de acordo com o seu propósito para nossas vidas. 9º ensinamento. Tenha fé, mesmo nas dificuldades. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17, 20. A fé é um tema central nos ensinamentos de Jesus, e ele nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades, devemos confiar em Deus. Jesus nos afirma que, se tivermos fé, até as montanhas mais difíceis podem ser removidas. A fé não é sobre ter respostas para todas as questões da vida, mas sobre confiar que Deus está no controle e que Ele nos guiará através das dificuldades. Em diversas ocasiões, Jesus pediu aos seus seguidores que tivessem fé. Quando os discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade, Jesus os repreendeu por sua falta de fé, lembrando-os de que, independentemente da situação, Ele estava com eles. A fé em Deus é a confiança de que Ele nunca nos abandona, mesmo quando as circunstâncias nos fazem duvidar. A fé em Jesus não significa que não teremos dificuldades, mas que, em meio a elas, podemos ter a certeza de que Ele estará conosco, nos sustentando e nos fortalecendo. Quando confiamos plenamente em Deus, as dificuldades se tornam oportunidades para experimentar seu poder e sua graça de maneiras extraordinárias. 10º ensinamento. Se você quiser viver, deve morrer para si mesmo. Quem encontrar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Mateus 16, 25. Esta é uma das lições mais profundas e paradoxais ensinadas por Jesus. Ele nos chama a morrer para nós mesmos, ou seja, a renunciar ao ego e aos nossos próprios desejos em favor de um propósito maior, o reino de Deus. Para muitos, isso pode parecer uma mensagem difícil, mas é exatamente essa renúncia que nos leva à verdadeira vida, a vida abundante que Jesus promete. Viver para si mesmo é viver de acordo com os próprios desejos e ambições, buscando a felicidade e o sucesso em termos pessoais e egoístas. Mas Jesus nos ensina que, para realmente encontrar a vida, precisamos morrer para esses desejos e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso significa viver com propósito, colocando a vontade de Deus acima dos nossos próprios interesses. Quando morremos para nós mesmos, descobrimos uma vida mais rica, mais plena e mais satisfatória. É através dessa entrega que encontramos o verdadeiro significado da vida, não baseado no que podemos conquistar, mas no que podemos oferecer ao próximo e ao reino de Deus. Esse é o paradoxo da vida cristã. Só encontramos a verdadeira vida quando aprendemos a perder a nossa própria. As lições de Jesus são um convite radical para uma vida de transformação
amor e serviço. Ele nos chama a viver de maneira contrária aos padrões do mundo, onde a busca por poder, sucesso e reconhecimento muitas vezes domina as motivações das pessoas. Ao seguir os ensinamentos de Jesus, podemos experimentar uma vida mais rica e significativa, cheia de propósito, paz e alegria verdadeira. Essas 10 lições são apenas uma pequena amostra do vasto oceano de sabedoria que Jesus nos deixou. Cada ensinamento, por mais simples que pareça, tem o poder de mudar nossa vida para sempre, se colocarmos em prática de maneira verdadeira e profunda. Se você está pronto para viver essas lições, pode ter a certeza de que sua vida será transformada e você encontrará um propósito eterno em tudo o que fizer.